Galerinha, vou resolver agora uma questão de um vestibular extremamente relevante e importante para aquelas pessoas que geralmente querem fazer medicina. UPF, Universidade de Passo Fundo, questão 2018, traz a seguinte informação. Tendo a referência a essa reação química não balanceada, qual é o volume de oxigênio necessário para reagir com todo o cloro, considerando que parte desses 20 litros de cloro gasoso são medidos na temperatura correta. Com isso, ele te diz o volume molar de 25 litros, né? Informação da questão. Agora você tem que te perguntar, qual é a pergunta? E a pergunta está lá, qual é o volume de oxigênio? Esta é a pergunta. Procura sempre, antes de sair fazendo qualquer coisa, qual a pergunta da questão. Depois que tu descobriu a pergunta, tu vai para as etapas passo a passo. Lembrando todos, primeira etapa, montar a reação. Já está montada. Segunda etapa, fazer o balanceamento. E aqui deixa claro que ela não está balanceada. Então vamos a ela. 2 cloros, 5 oxigênios e 2 oxigênios. Os números, um é par e o outro é ímpar. Melhor maneira de resolver essa situação é pegar o número ímpar e colocar na frente do número par. Como consequência, eu vou ter 5 aqui, né, ó, 5 O2, e eu vou ter que colocar um 2 aqui na frente, porque com isso eu tenho os mesmos 10 oxigênios. Só que, como consequência, o cloro não está ajustado e eu vou ter que botar o número 2 na frente do Cl2. Ajustei, fim da segunda etapa do passo a passo do balanceamento aqui. A gente vai para a terceira etapa, montar a regra de 3. Ah, mas eu vou montar utilizando aquelas substâncias que a questão me descreveu. Ele quer que tu foque no oxigênio e que, como o dado fornecido foi de cloro, eu vou usar o cloro. Ah, mas então eu não vou usar essa substância aqui, Rafael? Não, porque em nenhum momento ele falou dela. Então a questão, ler bem a questão ajuda a entender qual é ou quais serão os dados e as substâncias que vocês vão ter que utilizar. Agora o que eu sei? Que eu vou usar o 2Cl2 e eu vou usar então aqui o 5O2. Qual é o dado fornecido? 20 litros do gás cloro. Então eu vou botar na linha 2, 20 litros. E a pergunta é qual é o volume em litros de oxigênio. Montei a etapa de baixo, agora eu vou para finalizar a regra de 3 usando os dados padrões. Não te esquece que se a informação é em litros, o meu padrão é em litros. E nesse caso, o meu padrão é de 25 litros. 25 litros, só que vocês não devem esquecer que se é uma informação padrão, ela é sempre por mol, para 1 mol. Como na questão eu tenho 2 mols de cloro, eu vou fazer vezes 2. Vou fazer a mesma coisa para o oxigênio, porque como a minha resposta é em litro, o meu dado padrão em litro. Então eu sei que o volume padrão é de 25 litros, só que nesse caso eu tenho 5 mols, então eu vou fazer vezes 5. Maravilha! Fiz todas essas etapas, o que eu chego à conclusão? Que 25 é igual a esse cara aqui, certo? E que 20 é 10 vezes maior do que 2, então, meu resultado tem que ser também 10 vezes maior do que 5. Como consequência, o nosso valor chegará em 50 litros. Tá? Então, está aqui o desenvolvimento desta questão em que eu sempre vou ressaltar. Nesse caso, letra C, 50 litros. Questões de vestibulares geralmente trazem números inteiros. Esses números inteiros facilitam na hora de fazer o cálculo matemático na regra de 3, em que por proporções vocês chegarão às respostas. A grande maneira de vocês chegarem a essas conclusões de forma rápida é treinando, é visualizando as minhas
aulas gravadas com correções de questões de vestibular e tentando resolver também sozinhos cada uma delas e encontrando a sua dificuldade, tá? Então, mais para frente, virão outras questões de cálculo estequiométrico para auxiliá-los. Grande abraço e até mais!